Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na grande estreia do meu podcast, do meu mais novo podcast, que se chama Pode Me Inspirar. Eu não teria primeira convidada melhor do que a minha avó. E esse episódio, ele se chama Minhas Raízes, que fala, na verdade, das minhas raízes. Então, eu vou bater um papo aqui com a minha avó, Maria da Glória Pereira Siqueira, que tem 87 anos, ainda trabalha e tem uma história de vida incrível. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho da história da minha avó. Então, vó, pode me inspirar. Conta tudo, vó, sem corte nenhum. Onde foi que você nasceu? Como você veio para São Paulo? Como foi, vó? É bom. Eu nasci numa cidade muito pequenininha. Ela era tão pequena que nem constava no mapa. E nasci, minha cidadezinha chamava-se Canhotinho. Ela era um município de Garanhuns, que depois, quando eu terminei o ensino, aquela época não era fundamental, aquela época era grupo, ginásio e depois científico ou ensino médio, né? Depois eu fui estudar lá. E cresci já vim para essa, eu morava em uma usina de açúcar. Depois que eu vim para Canhotinho, mas a época da usina de açúcar eu nem lembro, porque eu era muito pequenina. Eu tinha 6 anos quando eu vim para Canhotinho. Aí estudava, ajudava a minha mãe, que meu pai tinha uma vendinha, um empóriozinho lá. Eu brigava com a minha mãe porque os fregueses davam uma nota e minha mãe dava um monte de volta, um monte de dinheiro de troco, e eu não acreditava naquilo. Meu pai vai ficar pobre, porque minha mãe recebe uma nota só e dá um monte de volta. E assim foi, fui crescendo, fui estudando. Minha mãe, com 14 anos, minha mãe ficou doente. E você é filha única? Filha única, sim, filha única, sou filha única. Aí, minha mãe ficou doente, eu precisei parar da escola para cuidar dela. E foi uma doença muito triste, muito rápida. Em 1 ano, ela se foi. Foi o que a doença, vó? Câncer. Câncer. E aí eu fiquei desolada com a morte da minha mãe. E minha mãe já tinha escrito para o meu tio, que morava em São Paulo, que ela sabia que ela ia morrer, que ela não tinha mais jeito. E ela queria que meu tio terminasse de me criar, porque o meu pai era muito mulherengo e ela não queria que me judiasse, né? E aí, quando ela faleceu, logo em seguida eu vim para São Paulo. Vim eu e minha avó para casa de um tio meu, irmão da minha mãe. O vô Luiz. O vô Luiz. O tio Luiz, para mim, tio Luiz, né? E até a Julieta. Eles me receberam, eu e minha avó, de braços abertos. Foram segundos pais para mim. De uma bondade extrema. Mas, quando eu cheguei aqui, era só meu tio que trabalhava. Eu percebi, e ele tinha um filhinho já. Percebi que era necessário, eu não podia só estudar, eu tinha que trabalhar para ajudar, né? E aí eu comecei, meu tio não queria que eu fosse trabalhar, porque a menina inexperiente, né? Uma cidade como São Paulo, e não queria que eu fosse trabalhar. Mas a minha tia era muito minha amiga e se aliou a mim e eu fui procurar trabalho.
E aí, você estava com 15? 15. 15 anos. 15. Aí, já tinha feito, né, 15, porque eu fiz 15 no dia que a minha mãe faleceu. Ah, né? verdade. Ela faleceu no dia do seu aniversário de 15 Meu anos. aniversário. Eu tinha uns 15 e uns 6 meses por aí. Aí lá vou eu procurar trabalho. Não sabia nem como era uma recepção de uma empresa, porque eu nunca tinha ido numa empresa. Cheguei, peguei a fila. Não tinha muita gente na minha frente, não. Quando chegou a minha vez, porque o porteiro recebia, entrava o candidato e o candidato entrava e o porteiro fechava o portão, aquele portão enorme, né, de entrada de fábrica. Quando chegou a minha vez, mas não dava, onde eu estava, não dava para ver o porteiro. Quando o porteiro abriu, chegou a minha vez, ele parecia um guarda-roupa. Ele tinha 2 metros de altura e acho que tinha 1,5 de largura. Ele olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Falei: estou procurando trabalho. Qual é o seu grau de instrução? Falei: olha, eu ainda não concluí o ginasial, porque naquela época era ginásio, que eu ainda estava terminando. Mas eu quero trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ele: então você entra naquela portinha ali, que era o empregador ficava lá, né, entrevistando os candidatos. Aí entrei, um empregador muito simpático, já mandou eu sentar, levantou, me deu a mão. Aí, então, você quer trabalhar? Falei: olha, eu vou falar para o senhor a verdade. Eu nunca entrei numa empresa, eu não sei como funciona, não tenho profissão nenhuma, mas o que eu tenho é vontade. Tenho vontade e eu acho que com essa vontade que eu tenho, essa garra que eu tenho, que eu quero trabalhar e estudar e concluir meus estudos. Eu quero fazer pedagogia. Ele olhou para mim e falou: se você quer, você consegue. Só depende de você. Você está numa cidade que dá muita oportunidade para as pessoas. Aí começou a conversar, eu comecei a conversar com ele, contei o meu caso. Eu estava morando na casa de um tio meu, da minha tia, e eles foram muito amorosos comigo. E eu falei a verdade para ele, que eu estava lá escondido do meu tio, mas a minha tia sabia. Aí ele falou: olha, por pouco tempo que eu conversei com você, eu já percebi que você quer trabalhar mesmo, que você tem alguma coisa aí escondidinha que você precisa aflorar. Eu quero que você faça datilografia. Naquela época, era aquelas máquinas, né? Não é Máquina de escrever grandonas. Grandona. E perto da casa da minha tia tinha uma escola. Eu prometi para ele que se ele me fizesse para trabalhar, eu não ia decepcionar. Eu ia dar tudo de mim para ele não se decepcionar com o meu trabalho, com o meu desempenho, né? Aí ele preencheu uma ficha lá, tudo, e falou: olha, eu vou arrumar para você, eu vou te pôr no laboratório provas de fios, porque era uma fábrica muito grande, no Ipiranga, chamava-se Jafet. Era fiação, tecelagem e estamparia. Lá entrava o algodão nos fardos, como vem da colheita.
as jardas, tirava todos os caroços do algodão e ia passando em máquinas, afinando, até ir na conicaleira, até depois ir para ir para a tecelagem. Quando estava o fio, é que ia para a tecelagem para eles fazerem o tecido. Pronto o tecido, ia para a estamparia. Lá saía o tecido pronto para as lojas. Então, era uma empresa muito grande, muito grande. E eu, com aquela esperança, falei, eu vou crescer aqui, porque eu vou estudar e eu vou crescer aqui. Voltei para casa toda feliz. Cheguei em casa, falei para minha tia, falei, tia, a senhora não vai acreditar, eu já arrumei trabalho. Ela olhou para mim, não acredito, Glória, você já arrumou. Falei, pode acreditar, já arrumei. E em um dia? Foi no primeiro dia? Primeiro dia. Primeiro dia. Aí, e eu não sabia, para voltar, para vender, eu vinha de trem. A plataforma que eu desci, eu tinha que tomar do outro lado para voltar, né? Porque se eu tomasse o lado que eu desci, eu ia para São Paulo. Sim. Né? Porque é Ipiranga, depois é Moca, depois é que é o Brás, né? Agora eu sei porque depois eu fui aprendendo, fui andando. Aí ela falou, vou. Ela falou, ai, Glorinha, então, a gente precisa comprar umas roupas. Eu falei, não precisa comprar, ficar gastando não, tia. Eu só quero que a senhora me empresta, que eu sabia que eu ia ter meu salário, né? Sim. Me empresta para mim pagar a matrícula, porque a escola cobrava uma matrícula, acho que era um mês matrícula e um mês adiantado, não me recordo. Eu sei que tinha que pagar, e eu não tinha nem o dinheiro, né? Aí ela, não, que eu puder fazer para te ajudar, eu faço. Ela falou, agora, seu tio que você vai ter que, né? Aí eu falei, meu tio vai saber que eu estou com a melhor das intenções, né, para ajudar na despesa da casa. Não é justo chegar 2 pessoas a mais e só um trabalhando para aluguel. Lá onde eu morava, na minha cidadezinha, eu não sabia nem que era aluguel, porque lá todo mundo tinha sua casinha para morar. Aí, no outro dia, já fui me inscrever lá na escola. A dona da escola me amou. Já comecei no ASDFG. E fui, fiz o curso e já fui tirar. Aquele tempo tinha que tirar chapa de pulmão lá em São Paulo, longe para Chuchu, e eu precisava de uma companhia porque eu não sabia ir lá. Mas para tirar a chapa para ser contratado? Para ainda levar na empresa. Gente! Era uma chapinha desse tamanho assim, ó, do pulmão, pregada na carteira profissional. Gente, essa eu não sabia. E carteira profissional tinha que comprar também para levar na empresa. E tinha que tirar o raio-x do pulmão. Eu lembro bem que era o raio-x que eu tinha aqui em São Paulo. Aí, não sei, parece que lá onde tirava o raio-x já vendia as carteiras, alguma coisa assim. Mas aí a minha tia fez a cabeça do meu tio, né? Falou, não, você precisa ir com ela. Porque ela não pode ir sozinha. Eu não posso deixar a dona Josefa aqui e o Luiz Carlos, né, que ela tadinha, e nós chegamos aqui em São Paulo na época do frio. Era um frio que fazia 15 dias de garoa sem você ver a luz do sol. Então, viemos de uma terra quente, que ninguém nem usa agasalho, para uma terra fria. Foi uma mudança assim radical. A minha avózinha ficava na cama o dia inteiro, debaixo das cobertas. Aí arrumei a documentação e eles me deram um prazo para levar lá de volta.
Aí levei, seu Orestes, nunca vou esquecer o nome dele, é o nome do empregador, Orestes. Falou para mim, olha, que seus documentos estão aqui, agora você vai no departamento pessoal, né? Que eles vão, você já é a nova funcionária do Jafé. Que legal. Aí fui lá no departamento pessoal, não vou dizer para você que foi fácil, não. Eu servi de chacota para muita gente por causa do meu sotaque. Eu falava arrastado, que é o jeito nordestino conversava lá. E aí, ali no departamento pessoal, eu já percebi que que não ia ser fácil para mim, não. Eu ia ter que ter muito jogo de cintura e muita fé em Deus, em primeiro lugar, fé em Deus, para mim não ver isso como um empecilho, para mim não afirmar Não desanimar. Não desanimar. Aí voltei para casa toda feliz, porque aquele dia ainda não comecei. Aí marcaram no outro dia para mim entrar. Eu tinha que entrar às 6 horas da manhã no Ipiranga. Olha o que trem que eu teria que tomar. O primeiro da manhã. Não é o primeiro, mas também é mais ou menos isso. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão poderoso, que eu fiz... E tinha umas meninas que trabalhavam na prova. No departamento pessoal da aviação, que eu fui trabalhar nas provas, tinha as meninas que trabalhavam no escritório. E uma delas morava em Utinga e tomava o trem que eu tomei. E depois, lá na sessão, a gente começou a conversar e ela falou para mim, olha, eu moro em Utinga, você também ouviu você na estação, você vai começar? Eu falei, eu vou começar hoje aqui, minha filha. Eu falei, ai, que ótimo que você vai, nós vamos ser colegas de trabalho, né? E você vai me ajudar, porque aí comecei a contar que eu não era daqui. Ela falou, dá para perceber pelo seu sotaque. Ela não. Ela gostava. Ela falava, conversa mais, eu acho tão bonito esse sotaque de vocês, nordestino. Eu falei, não foi o que eu percebi no departamento pessoal. Já vi uns olharzinhos lá de um para o outro, assim, parecia que... Tirando o sarro. Tirando o sarro, mas faz parte, né, da vida. Eu estou em terras estranhas, apesar daqui ser o Brasil, é o meu país, mas tem muita discriminação, muito preconceito. Os paulistas parece que eles, não sei, eles parecem que os nordestinos não é do mesmo país. Não sei, talvez seja por ser uma região muito pobre. Lá não tem empresa. Comecei a conversar com ela, tudo. Aí ela falou assim, realmente, Glória, meus pais são. O pai e a mãe dela inclusive eram pernambucanos, mas eles já moravam em Recife, que é a capital, é muito evoluída, desenvolvida. Né, mais desenvolvida. Ela já cresceu em escola particular, né, já tinha outro nível de vida. Eu não, eu era assim... Ela era uma Mercedes e eu era um Fusquinha. Aí, fiz amizade com ela, comecei a trabalhar. Meu horário era das 6 às 2. Não tinha hora de almoço, tinha a hora do lanche. Aí sim, tinha que levar um lanche reforçado, né? Quando eram 11 horas, meio-dia assim, a gente parava para tomar o lanche. Tinha uma hora. Eles marcavam esse horário como se fosse um almoço, né? Mas não era para ser bem rápido. E nesse intervalo, eu já tinha entrado lá na escola da datilografia,
eu aproveitava que as meninas do escritório iam almoçar e eu ficava lá praticando, Ai, que para legal. pegar a prática. Porque lá tinha máquina. Tinha as máquinas, cada uma tinha a sua. Era três escrivaninhas, 3 máquinas, que era 3 funcionárias lá em cima. Eu trabalhava embaixo, na prova dos fios. Logo eu peguei o trabalho de usar o aparelhinho lá para fazer as provas dos fios, eu peguei no instantinho. Não era nada de bicho de 7 cabeças, fiquei com medo que fosse difícil, né? Não, foi muito fácil. Aí eu falei para as meninas, e tinha uma que ela era assim, tipo da chefe lá no escritório, sabe? Ela era mais velha, quando entrava um funcionário novo, ela que vinha recepcionar, vinha receber, sabe? Eu falei para ela, como que ela chamava, meu Deus, esqueci do nome dela. Dominique, não lembro agora. Eu perguntei para ela porque as meninas já tinham me falado que ela era a chefe. Eu perguntei para ela se eu podia usar, enquanto ela estava almoçando, se eu podia treinar, porque eu estava na escola aprendendo. E elas, pelo meu sotaque, já perceberam que eu era uma menina simples do interior. Simples, põe simples nisso, né? Simplicidade. Aí ela pode sim. Estou vendo que você tem força de vontade. Isso aqui, você vai aprender e a prática você vai adquirir usando. Mas é isso que você vai fazer. Daqui uns dias você está escrevendo. Eu falei, eu quero escrever igual vocês, que não precisa ficar olhando nas teclas. Não é aqui, ó. Né? Sim. Aí ela, não, Glória, pode usar. E elas saíam, uma ia na casa dela, que ela morava perto da firma, da fábrica. E as outras iam comer em lanchonete, restaurante, né? E elas demoravam para entrar. Era assim, tipo, saí meio-dia, voltava 1 hora. Então, até 10, eu comia meu lanche rapidinho para aproveitar lá, treinar, porque 10 para 1, assim, elas já estavam chegando. E a menina foi muito legal comigo de permitir que eu usasse as máquinas, porque eu era novata ali, né? Aí, tudo bem. Aí fiquei. E o senhor Orestes, de vez em quando ele me encontrava casualmente, assim, ou no departamento pessoal, que às vezes eu ia levar algum papel, porque não tinha boy lá no nosso setor, não tinha esses menininhos de dar recado, de levar as papeladas lá para o departamento pessoal, para outro lugar. Era nós mesmos que levava. E sempre que ele me via, ele dava um tchauzinho assim, sabe? E o dia que eu arrumei trabalho, ele falou assim, você gosta de estudar? Falei, amo. Falei, sempre fui boa aluna. Meus pais exibiam meus cadernos para os amigos dele, porque eu era muito caprichosa. Eu começava um caderno, terminava aquele caderno sem fazer uma orelhinha nas páginas. E sempre tirei nota, sempre gostei de matemática, de português. Eram as minhas 2 matérias que eu mais gostava. Mas eu também era boa em história, geografia, ciência. Gostava. Aí, quando eu peguei prática, fiquei trabalhando ali nas provas. Quando eu peguei prática, terminei o curso da datilografia, e praticando ali, eu já estava boazinha já na datilografia. Aí, senhor Orestes, o chefe, Idalina chamava a moça que era chefe lá, lembrei. Idalina. Ela falou assim, eu quero que você pegue aquela menina nova e põe ela aqui para fazer os trabalhos, porque esta era uma menina que ia sair e ele ia pôr no lugar dela. E
aí eu fiquei morrendo de remorso, que eu achava que ele tinha mandado a menina embora por minha causa. Aí eu conversando com a Idalina falou, não, Glória, ela já estava de aviso prévio quando você começou. Essa cadeira já ia ter que pôr mesmo alguém no lugar. Eu falei, mas eu não sei fazer nada, menina, como que vamos pôr a menina? Ela falou, não, mas nós vamos te ensinar. E pelo que você parece, você vai pegar facinho, porque não é nem um bicho de 7 cabeças. Pode ficar tranquila que você vai aprender. Aí era escritório, eu ia trabalhar mais simples, com as roupinhas que eu tinha. Mas no escritório eu já precisava de uma roupinha melhor, né? Mas a minha tia, como era uma santa, ela pensou nisso. E eu comentava, falava para ela tudo, quando eu chegava, ela queria que falasse o que foi no trabalho, o dia do trabalho. Aí ela falou assim, Glorinha, eu tenho uma costureira. E naquela época tinha costureira para costurar, a gente comprava o tecido para mandar fazer. Não é como agora, que agora a gente compra tudo pronto, né? Ela falou, tem uma costureira, costura muito bem. Nós vamos em Santo André comprar tecido para fazer umas duas trocas, pelo menos, para você nova, né? E eu falar mais que depressa, eu falava, ó tia, pode ficar tranquila, quando eu receber eu lhe pago, viu? Nem que seja a prestação. Parceladinho. É. Aí ela, tá bom. Aí assim foi. Aí ela me levou em Santo André, aí comprei o tecido, fui lá na costureira, a costureira, ai, que menina bonita, Julieta, você ganhou uma... Ela falou, minha sobrinha, a sobrinha do Luiz, que veio do Nordeste, mas ela ainda está muito cabisbaixa. Agora eu conto assim, mais normal, mas na época eu quase não falava de tristeza de ter perdido a minha mãe, porque foi uma coisa muito triste, perder minha mãe com 32 anos de idade. Eu ainda estava assim naquela fase de luto, né? Sim. De luto. Aí comecei lá no escritório, aí já comecei na máquina, não era tudo, tinha muita coisa manual. Muita coisa que eu costurava, escrever manual. E assim fiquei 3 anos e meio nesse mesmo trabalho, no Jafé. Ô, vó, quem era desse lugar que falou do seu nariz, que eu lembro? Ah, o porteiro. O porteiro, o que ele falou? Essa história você sempre me fala, que ele falou do seu nariz. Ele veio com aquele dedo, que eu sei lá onde ele tinha posto, e pôs assim, mas onde você foi buscar esse nariz lindo, menina? Que eu tinha o nariz bem afiladinho. Ainda tem, né? Ai, não tem mais não. Ai, veio assim, pôs o dedo no meu nariz. Já não gostei. Aí, falei, meu nariz, né? E ele, além de ser um guarda-roupa, que para olhar nele tinha que fazer assim. Eu pensava comigo, ai, não, vem pondo a mão na gente, não gostei. Mas eu tinha os dentes também, os dentes muito certinhos, não tinha um remontado, bem branquinho. Para você ter noção, no ônibus que eu vim com a minha avó, de lá de Pernambuco, você sabe quantos dias nós levamos? Em estrada de terra. Que o ônibus passava assim, você ficava coberta de poeira. 1 semana para vir de Recife a São Paulo. Nossa! Foi muito sofrimento aquela viagem, misericórdia. Mas como é que era? Ele parava, ia direto, parava, você dormia não, tinha os lugares que ele parava. Mas ele parava e a minha avó não queria que eu descia do ônibus. Por quê? Porque diziam, eu não sei quem contou isso para ela, que aqui em São Paulo, mas lá não é São Paulo, não é estrada. A gente sai de Recife e vem, passa
Minas, passa Bahia, depois tem outro estado, que eu não lembro agora, que passa, mas na estrada tem pousadas, tem hotéis assim para as pessoas pararem, não para dormir. Naquela época não tinha para dormir, não. Tinha para comer e tomar banho. Então tinha assim, como se fosse uma empresa, os banheiros, tudo assim. Mas dormir mesmo era no banco do ônibus? Dormir no banco do ônibus. Entendi. E no banco do ônibus. E a minha avózinha, tadinha, ela morria de dor, né? Porque naquela posição, não podia... Aqueles ônibus os ônibus de hoje é o maior conforto. Mas naquela época, gente, meu Deus, coitadinha da minha avó. E ela não queria que eu descesse, porque disse que esses lugares assim, se via uma menina bonita, os homens já ficavam tudo... E ela morria de medo, coitadinha. Entendi. Não, filha, não vai. Eu falava, mas eu preciso ir, vozinha. Eu preciso tomar um banho, tô cheia de poeira, o cabelo ficava duro, de tanto pó. E ela, o que eu fazia? Eu punha lenço nela para proteger o cabelo dela de poeira, de coisa. Precisava as pessoas me ajudar ela a descer do ônibus, porque nem todas paradas ela saía do ônibus. Não era todas paradas, não. E aí o motorista me pôs o apelido de Sorriso Colgate, porque eu tinha os dentes muito branquinhos, muito certinhos. Ele falava, Sorriso Colgate, você vai levar sua vozinha hoje lá na... Falava para ele, se tiver alguém para me ajudar, eu levo, né? E se ela quiser, porque ela era assim, tinha o gênio muito forte. Quando ela falava não adiantava ficar insistindo, não, que era não mesmo. Bom, chegamos em São Paulo, já fiquei assustada com o tamanho dos prédios. Verdade, porque lá onde você morava não tinha. Não. Eu olhava assim e falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui com a minha avó? Esses prédios enormes, onde será que é a casa do meu tio? E eu, em Recife, eu passei um telegrama para o meu tio, avisando da nossa chegada. Mais ou menos os dias, porque o motorista já deu, mais ou menos os dias que se o ônibus não quebrar, não acontecer nada. Depois teve uma cidade que nós paramos, que eu passei outro, eu não sei se foi Minas ou se foi Bahia. Eu sei que foi um estado que nós paramos, que eu passei outro telegrama para o meu tio. Nenhum dos dois não chegou. Aliás, chegou só o de Recife, o da Bahia nunca chegou. E como que o meu tio ia esperar? Aí desceu todo mundo do ônibus, e eu fui ficando com a minha avó esperando que meu tio viesse nos buscar, né? E nada. Daqui a pouco o motorista chegou, o motorista desceu e foi comer alguma coisa, né? Aí ele chegou e falou assim, e vocês? Eu vou precisar tirar o ônibus daqui e levar para a garagem, que vai dar uma limpada, uma lavada no ônibus. Não veio ninguém esperar vocês, porque ele já sabia que eu vinha com a minha avó, que eu vinha por causa de morar com meu tio, que a minha mãe tinha falecido. A minha avó conversava, sabe, com ele. Ele dava muita atenção, ele gostava da minha avó. Aí eu falei, meu tio, mandei o telegrama, acho que ele não recebeu. E foi passando o tempo, passou 1 hora, passou 1h30, aí o motorista veio, né? Ele chegou para mim e falou assim, olha, a única coisa que eu posso fazer é pagar. Ele falou, você tem dinheiro? Falei, não. Ele falou, a única coisa que eu posso fazer para vocês é pagar a passagem de vocês, pôr vocês no trem, que eu sei que o Tinga tem estação. E você pede alguém, para alguém ajudar, para avisar você quando chegar o Tinga, para você descer com a sua avó. Eu
não sabia se meu tio morava perto da estação, para mim ir a pé. Verdade. Mas você tinha o endereço? Tinha, tudo direitinho. Só que eu tinha o endereço que minha mãe escrevia para o meu tio, né? Eles se comunicavam. Aí eu falei, é isso que eu vou ter que fazer, vozinha, porque a gente, vamos esperar mais um pouco, às vezes ele se atrapalhou, se atrasou lá no serviço. Eu falei, vó, o motorista já teve até muita paciência com a gente, esperar todo esse tempo para ver se ele aparecia. E ele não apareceu. Então, vamos aceitar a oferta dele. Aí ele foi. A gente não tinha muita mala, né, Aline? Uma malinha com as coisas da minha avó. Eu tinha uma bolsa de tecido, que carregava assim material de higiene, né? Pasta, escova, sabonete. E fomos para a estação. Lá no Brás. O trem parou, mas tem muita gente boa. Quando me virou com a minha avózinha daquele estado, ela mancava, sabe? Me ajudaram por ela dentro do trem, deram já um lugar para ela sentar. E eu fiquei, e eu pensava, Senhor, me ajuda a encontrar a casa do meu tio, ou da nona, que era a sogra, a mãe da tia Julieta. E foi lá que nós fomos. Mas aí que está o milagre. Aconteceu um milagre na minha chegada em São Paulo. Eu desci em Utinga, era tudo rua de terra. Com minha avózinha, com as duas malas. E perto da estação tinha um bar. E tinha um ponto de táxi. Tinha um pauzinho assim, escrito táxi, uma placa de táxi. Mas eu não tinha dinheiro para pagar. E eu também não sabia se a minha tia tinha, para me pegar e falar, minha tia paga na chegada, né? Eu entrei porque a minha avó estava com sede e eu fui pedir um copo d'água para minha avó. Aí tinha uns... Eles pareciam acho que era motorista dos táxis, não lembro bem, acho que era ele. Tinha uns 2 ou 3 homens assim conversando, eu me aproximei, pedi licença e falei para eles a situação. Falei, olha, eu estou chegando de Pernambuco com a minha avó. Eu passei 2 telegramas para meu tio aqui em São Paulo e ele não foi lá no ponto onde nós descemos do ônibus, lá num lugar aqui, um bairro aqui de São Paulo, chama Brás. E eu estou aqui com a minha avó, eu só tenho o endereço. Aí tinha um moço lá no balcão, não sei o que ele estava tomando, se era refrigerante, se era água. Ele falou assim, escuta, você é sobrinha do Luiz? Falei, sou. Mas será que é o mesmo Luiz que o senhor está falando? Eu falei, meu tio chama-se Luiz Clementino, ele trabalha na General Motor. Ele falou, meu amigão, vocês ficam tranquilos, que eu vou levar vocês lá na casa da Rina. Chocada. Quem era esse homem, vó? O que? Ele era amigo do tio Luiz, conhecia o tio Luiz. Que sabia, né, que você estava vindo. E sabia que eu estava vindo, porque era muito amigo para meu tio comentar, né? Eu estou esperando minha mãe, minha sobrinha, que perdeu a mãe, né? Aí eu falei, ai, como Deus é bom, o senhor caiu do céu. Porque, olha, tô até arrepiada. Eu estou só com o endereço aqui. E era o endereço da nona que eu tinha. Eu tinha da minha tia, mas estava nos caderninhos lá dentro, na sacola, que eu nem achava. Eu andava com aquele, porque o meu tio falava que a casa da nona era mais perto. De Utinga? Não, mais perto da estação. Ah, tá. Que se por acaso acontecesse, o meu tio parecia que estava prevendo que eu não ia receber meus...
Ele falava, se acontecer de eu não estar esperando vocês, vai na casa da Rina, porque é mais perto, e ela era muito conhecida. A nona, ela benzia a criança com semioto, com quebrante, com bicha. Naquela época, as crianças tinham muita bicha. Acho que é por causa da pobreza, má alimentação, tudo, né? Então, as crianças dava aquelas crises, vomitava, tinha febre. As mães corriam, em vez de correr para o médico, porque a pobreza era demais, ia na benzedeira. E na casa da minha sogra sempre tinha criançada benzendo. E a minha sogra era muito humana. Quando ela via uma criança assim, já meio desnutrida, meio fraquinha, ela já dava banana, ela dava pão, ela dava bolacha, ela já fazia o papel da boa de coração que ela era. Aí eu falei, ai, o senhor caiu do céu. Eu falei, não acredito. Aí a minha avó começou a chorar de emoção. Que bonitinha. Mas o senhor conhece mesmo meu filho? Ela falava, filho, né? Ele falou, conheço, vou levar a senhora na casa da sogra dele, da mãe da Julieta. Aí levou nós até a casa da Rina. Tinha um corredor comprido, assim, sabe, que na frente, o dono da casa que a minha sogra alugava, ele tinha uma horta enorme na frente. Era um terreno muito grande, muito grande. Então, na frente, ele plantava verduras, coisas de comer, de um lado, e do outro ele plantava flores, rosas. Então, ele vendia flores, porque tinha cada rosa linda. E era um corredor comprido, e a casa da minha sogra era lá no fundinho. Ela morava em 3 cômodos, quarto, sala e cozinha. Aí, chegamos. Parece que quando eu vi a nona, parece que eu vi o céu se abrindo, sabe? Branquinha, gordinha, aquele coque lindo, maravilhoso. O cabelo dela era tudo cheio de onda, assim. Aí ela, você é a Glorinha, você é a Dona Josefa. Aí correu, me abraçou, me beijou. Aí já minha avó, ela viu que a minha avó estava podre de cansaço, né, ali. Aí a gente já entrou e ela já tinha... ela tinha fogão a lenha e tinha um de carvão. Um fogãozinho pequenininho de ferro assim. Mas o que ela fazia, ela usava mesmo, era o grandão de lenha. Ela sempre tinha água quente ali. E já fez café. E já pôs pão na mesa que ela fazia pão, né? Mas eu estava tão cansada e tão feliz de ter encontrado o meu destino, né? Que eu não tinha nem vontade de comer. Aí eu comi um pedacinho de pão, minha avó, aí eu falei para a nona, ai, nona, a minha avózinha, ela só precisava de um banho da cabeça, lavar o cabelo e deitar um pouco, porque os pezinhos dela estavam assim, uns pão de inchado, ficava viajando 8 dias. Poucas vezes ela levantou daquele banco, né, para descer e tomar um pouquinho de ar, andar um pouquinho. Aí, em todo lugar que eu parava, ela tinha que ficar comigo o tempo inteiro de medo que me levasse embora, que disse que os homens não podiam ver uma menina nova, que já queria raptar. Ai, minha avó, era coitadinha. Bom, aí a nona, ai, Glorinha. E esse moço, esse senhor que me trouxe na nona, foi na General Motors avisar meu tio. Ai, que bonzinho. Quando meu tio chegou, porque tio tinha na General Motors um pulinho de carro, né? Não, ele era taxista, sim, porque ele foi avisar meu tio. Quando a gente estava tomando café, meu tio chegou. Saiu mais cedo para ver. Nossa, Jesus!
Você já conhecia Que o felicidade. tio Luiz antes? Nossa, Aline, quando meu tio veio para São Paulo, eu era pequena, mas eu lembro dele. Eu lembro que ele dirigia um caminhão que trazia cana para a usina, porque até os 9 anos eu morei em uma usina de açúcar. E ele trazia, e ele já, lá em Pernambuco, as canas de chupar é diferente das de fazer açúcar. Elas são molinhas, elas são docinhas. Então, ele fazia vamos supor, a cana é comprida, ele cortava em 3 pedaços e fazia um fecho, amarrava e dava para os ajudantes que ficavam em cima na carroceria do caminhão para jogar, porque passava de frente à minha casa, para ele ir para a usina levar as canas, ele passava de frente à minha casa. E eles davam uma paradinha e eles jogavam o fecho de cana para mim, porque eu adorava chupar cana, né, quando eu era pequena. Então, eu lembrava, porque a minha mãe falava muito nele. Minha mãe era apaixonada pelo irmão. Meu Deus. E era só os dois, vó? Ou tinha mais? Não, tinha mais 2. Era 3 mulheres e um homem. Só que as 2 eram do primeiro marido, mas irmãos legítimos do mesmo pai eram só minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu tio. E eles se davam muito bem. E ele sabia que o meu pai judiava da minha mãe, sabe? Ele sabia. E aí eu lembrava dele assim, mas depois ele mandou foto. Então, aí você sabia que ele era... Eu sabia que do meu tio. E a minha mãe falava que ele era muito caprichoso, que ele... eu admiro que falava para mim, sabe? Porque Conta do vô. E aí você chegou, foi, né, e se encontrou, né, com o vô Luiz. E o vô era irmão da Julieta, a esposa do tio Luiz. Sim. E como é que foi que ela apresentou o vô para você? A nona, aí nós ficamos lá, meu tio já nos levou para casa dele, né? Que era mais ou menos, bem pertinho, não era longe, não. Meu tio não tinha carro, mas não sei quem que emprestou carro para ele, algum amigo lá na General Motors que emprestou para ele, porque ele falou para a nona, agora eu vou levar elas para casa, que a Julieta já está, né, esperando. Aí nós fomos para a casa onde a gente ia morar. Eu cheguei na casa, porque onde eu morava era tudo casa simples, na minha cidadezinha era tudo casa simples, o chão era cimento, não tinha nada de luxo, mas eram grandes. A minha casa tinha 4 quartos, 2 salas, uma cozinha, uma despensa. E cheguei na casa do meu tio, 3 cômodos. O quarto dele, a sala e a cozinha. E chega mais essas 2 malas para ele tomar conta, coitadinho. Aí a minha tia falou, vocês vão dormir aqui. Ele já tinha providenciado 2 camas de solteiro. Ali onde era a sala de jantar, tinha a mesa no meio, as cadeiras. Não uma mesa muito grande, né? Pequena. E eu e a minha avó. Aí quando meu tio me trouxe a minha tia, naquela alegria, muito da linda, sabe? Aqueles olhos azuis, linda. Aí ela falou, como que você conseguiu chegar até aqui, Glorinha? Eu falei, eu fui até a casa da Rina. Na época eu não chamava nona ainda, né? Eu comecei a chamar ela de nona, de ver os netos chamar ela de nona. Ela falou, mas vocês passaram na minha mãe primeiro. Porque encontrei uma alma boa que deu uma carona e ainda foi avisar meu tio. E o meu tio deixou nós lá e voltou para o trabalho, né, Aline? Aí a minha tia já foi providenciar um banho para minha avó, né? Que não tinha chuveiro, não tinha água encanada. A casa também era pobre. E aí ela já pôs água para esquentar, já foi providenciar um banho. Aí eu tinha pressa de ver a minha avó deitar e dormir,
que a minha preocupação era ela, porque eu sabia que ela, além de ser idosa, ela não era tão velha, sabe, Aline? Ela era muito doente, muito problema de saúde. Aí, depois que tomou banho, tudo, a minha tia já tinha arrumado a cama, tudo, ela deitou, coitadinha. Aí ela desmaiou. E eu fiquei conversando com a minha tia. Eu falei, agora, tia, eu vou tomar um banho. Mas a senhora não se preocupa, que eu já vi onde a senhora esquenta a água, tudo que eu vou fazer. Aí eu arrumei um banho para mim, tomei banho. Bom, aí chegou a noite, meu tio chegou em casa. Não era noite, estava assim, entardecer. Meu tio chegou, aí falou, ó, mamãe, aqui, porque na nossa terra é assim, café da manhã, almoço e ceia. Não é janta, não é comida que a gente come à noite. À noite a gente come mandioca cozida com manteiga, batata doce, cuscuz de fubá. Lá, nós, agora deve estar mais moderno, né? Porque agora já tem empresas lá. Mas na época, não tinha fubá pronto para vender, comprar. A gente punha, plantava o milho, secava o milho, depois punha aquelas espigas dentro de uma panela grande, no fogo a lenha, a água fervia, deixava dentro daquela água para o outro dia de manhã ralar aquele milho para fazer o fubá, para fazer o cuscuz. Olha o sacrifício. Trabalho. Olha o trabalho do nordestino, por isso que eles chegam aqui tudo desesperado para trabalhar, né? Porque lá era muito trabalho. Tapioca, a gente também come na janta, e aqui era comida. Aí, à noite, a minha tia falou, eu falei, ai tia, eu vou arrumar a mesa para gente jantar. Eu falei, janta ou ceia, sei lá. Aí eu pegando a xícara para pôr na mesa, para tomar o café com leite. A minha tia, não, querida, é comida que nós vamos comer. Eu falei, comida? É. Aí pensei na minha avó, né? Falei, ixi, Maria, né? Minha avó já vai estranhar. Mas acho que ela estava com tanta vontade de comer uma comidinha, sabe? Feitinha na hora, que ela comeu um pouco, sim. Aí a minha tia, eu também, meu tio chegou, conversamos um pouco, tudo, né? Ele chorou muito, né? Por causa da minha mãe. Nós choramos, né? Aí ele falou, ó, filha, você, a partir de hoje, seu tio é seu pai, porque ele é meu padrinho. Ele é que nem a Tata de você, era tia e padrinho. A mamãe vai ficar aqui. E a minha avó, ela era filha de índio, mas ela era bem escurinha. Tinha um cabelo liso, mas aqui é negro mesmo a pele. Aí a minha avó, Glorinha, no dia em que nós chegamos, como que Luiz foi casar com uma galega? Galega é loura, sendo que ele não é da nossa Cor. terra, não é da nossa cor. E eu já cortei, né? Falei, mas ela é maravilhosa, vozinha. E olha como ela nos recebeu. Então, a senhora tem que tratar ela bem, para que ela trate a senhora bem também. Porque, olha, nós somos 2 pessoas que chegamos aqui para dar despesa. A despesa do meu tio vai dobrar. E o que nós trouxemos para ajudar ele? Nada. Então, e a senhora sabe, meu pai como é que é. Apesar do meu pai tinha casa de aluguel, meu pai tinha um sítio, tinha vaca de leite, vendia leite para a cidade.
mas era pão duro que ele não abria a mão nem para cumprimentar uma pessoa, quanto mais para me dar dinheiro. Eu falei, a senhora sabe que meu pai não vai ajudar, né, vozinha? Era obrigação dele, mandando a filha. Ele queria se ver livre de mim, né? Porque antes dos 6 meses da minha mãe falecer, já quis me empurrar embora. Março, abril, maio, junho, 4 meses depois que a minha mãe faleceu. Nós viemos para cá. Ó. E o vô, onde entra na história? Como você conheceu o vô? Ah, Porque o vô é irmão da vó Julieta. da vó Julieta. Aí, a minha tia nos recebeu, dormimos no outro dia cedo. Voltando ao assunto da ceia. Aí a minha tia falou que era comida. Aí eu comi numa boa, né? Guardei as xícaras, né? Aí no outro dia que a minha tia foi explicar, ela falou, minha querida, eu sei, o Luiz já me explicou que lá é diferente, né? Mas aqui é assim, né? Eu falei, não, tia, a gente se adapta, isso aí não é problema, não. Eu falei, só que eu estou estranhando aqui, tia, é o frio. É muito frio aqui, né, tia? Ela falou, minha querida. E ela já me deu um casaco dela forrado, sabe? Que ela era magrinha na época, me serviu. E o meu tio já tinha comprado essas meias, eram umas meias que tinha grossa, até para cima, tinha um elástico, na verdade vinha para cima do joelho para minha avó. Então já estavam mais ou menos prevenidos, por causa de saber que lá era calor e aqui estava frio. Aí a minha tia, no final de semana, eu não lembro o dia que nós chegamos, mas eu sei que estava perto do final de semana. Ela desceu comigo, eu e a minha avó, e nós fomos na casa da nona para conhecer os filhos da nona. A nona tinha a tia Julieta, casada. Tinha o Ulisses e o Carminho e o Nico, 4 casados. E em casa tinha 3. O seu vô, Admiro, o Ismael. 4. Era o seu vô, o Ismael Toporodi, que era o caçula. O Ismael, o Sebastião e o Pádua. Tinha 4 homens que moravam com ela. E ela morava numa casa de 3 cômodos. Num quarto só dormia todos esses homens. Era 2 camas de casal. E eles dormiam juntos. Aí, quando nós chegamos, aí um falava, você é muito bonita, nossa, você é muito linda. E eu ficava toda vermelhinha, né, por causa de vergonha. A nona falou assim, ela vai me ajudar, porque a nona costurava para fora, ela fazia calça social de homem, ela fazia camisa, ela costurava muito bem. E aí, quando eu vi aqueles moços, e a nona já de idade, tadinha, para lavar e passar água de poço, puxar água de poço, não tinha água encanada, não. Falei, eu vou ajudar a nona como? Eu vou ajudar, vou me incumbir de passar a roupa deles. E final de semana, eles usavam terno. Não é dizer que aquela época era tudo mais simples e a situação era... Eles tinham terno para sair de sábado para ir na praça lá em cima, esqueci o nome da praça em Utinga. Ainda tem essa praça lá em Utinga. Que eles iam ficar na praça lá e as moças também iam, né, para paquerarem, para namorar, né? E quem se interessou primeiro por mim foi o Pádua, o irmão do vô. Eita, tinha que os eu olhos, não sabia dessa parte. Tinha os olhos verdes, ele era muito lindo, ele não era feio igual o vô, não. Pausa para o meu... E depois eu fui gostar do vô. Olha como é que é. Porque o vô tinha a malemolência e ele era simpático.
Aí o padre começou a chavecar. Aí ele ia na minha tia. Aí a minha tia falou para mim, Glorinha, o padre tá vindo aqui por causa de você. Porque ele nunca vem na minha casa. Agora, de vez em quando, ele aparece. Aí eu falei, tia, mas eu não quero saber de namorar, não. Eu quero estudar. Eu quero estudar, quero me formar. Não, mas depois, né, Aline? Aí eu ia todo final de semana. A minha sogra, na segunda-feira, lavava todas as camisas brancas deles, que eles punham terno e punham camisa branca. Não tinha camisa social colorida naquela época para os homens usar o terno. Era tudo camisa branca e 100% algodão. E aquela época não tinha passe bem para a gente espirrar, tinha facilidade que tem hoje em dia para se passar uma camisa bem passada. A gente fazia a goma na água, molhava a camisa, depois punha para secar, não deixava secar demais para depois passar. E com aqueles ferros que não é a vapor, aqueles ferro normal, que a minha sogra tinha. Eu comecei a passar. Ai, ela não sabia o que ela fazia para me agradar, de tão grata que ela ficava, né? Aí eu ficava à tarde lá passando roupa para ela, depois eu subia. Aí eu já comecei a aprender a estrada, né? Já eu ia, voltava a pé, né? E foi nessa de passar roupa que você Sim. começou a conversar com o vô. Quero saber do vô agora. Agora. Conta do vô. Aí ele começou. E eu já estava trabalhando no Jafé. Quando ele começou, quando nós começamos a namorar. Mas o meu tio Luiz não queria, porque ele achava o vô não tinha uma formação. Vocês tinham a mesma idade, vó? Qual a diferença sua e do vô? 1 ano e meio só. Por quê? Por classe é 2 anos, porque o vô é de 36, eu sou de 38. Mas como ele é do meio do final do ano e eu sou do início, então fica 1 ano e meio. Entendi. Porque eu vou era de setembro e eu sou de março. Entendi. Então é 1 ano e meio só. Aí comecei a namorar o Você tinha que idade? Eu tinha 18. Ah, então foi 3 anos depois que você chegou. 3 anos que eu cheguei. Aí você casou com? 21. 21. 21. Aí a minha mãe, que é a mais velha, você teve com? Tive com 22. Ah, então foi rapidinho. Casou Foi ano rapidinho. depois. Nossa, 9 meses, estava atrás da porta. Foi 9 meses a Anísia nasceu. E a minha tia ainda falava para mim assim, se você não tivesse menstruado, o dia que você casou, eu diria que você estava grávida, que você casou grávida. E aí eu tive a Anísia, 1 ano e 3 meses depois tive a Julinha. E normal, conta do parto, os 3. Os 3. Depois da Tata, foi o tio Silvio depois de quanto tempo? 2 anos? Então foi tudo pertinho. A mãe, Tata, 1 ano e 3 meses, da sua mãe para Tata. E do Silvio para Tata, 2 anos. 2 anos. Os 3 partos normais, vó? Os 3 partos normal. De parteira em casa? De parteira em casa. Olha o risco que eu corri e as crianças também, né, Aline? Mas, e o bicho do mato aqui, quem disse que vai no médico? Não tinha. Tinha a vergonha, morria de vergonha de médico. E o vô trabalhava na Pirelli. A Pirelli, o nosso plano de saúde era no São Cristóvão. Pertinho. E um bom hospital. Um bom hospital. Ele trazia as guias da Pirelli para mim ir fazer. O que o vô fazia na Pirelli? Ele trabalhava na assistência técnica. Ele trocava pneu e ele alinhava os carros. A Schenck e Visualine, 2 máquinas que vieram para o Brasil, que faz alinhamento em carro, primeira fábrica que comprou essas máquinas quando elas foram lançadas lá nos Estados Unidos, foi a Pirelli. E fez um galpão e montou essas máquinas. Então, quem era cliente da Pirelli, comprava os pneus Pirelli, eles davam assistência, faziam alinhamento no carro, trocavam os pneus, tudo. Claro que o dono do carro deixava uma caixinha, né?
Sim. Eles davam uma caixinha para eles, no final da semana eles dividiam lá entre eles. Entre os E o funcionários. acidente dele foi no trabalho? Como é que foi, Não, vó? filhinho, o acidente dele foi muitos anos depois, né? O acidente do vô foi quantos anos que ele ficou ali com aquela perna dura? Acho que que o vô parou de trabalhar muito cedo, né? 32, né? 32 anos. Então, com 32 anos, o vô teve um acidente e aí ele ficou inválido, ele ficou aposentado. Então, ele se Ficou. aposentou com 32 e dali em diante você teve que assumir a casa ali sozinha. Sim. E aí, quando foi que você saiu dessa empresa e entrou para trabalhar com vendas? Que foi a Avon, Demilos? Essa empresa eu trabalhei só 3 anos e meio. Eu fui dos 15 até os 18 e meio, por aí. Aí depois já estava namorando o Admiro. Já estava namorando o vô. E aí eu queria entrar numa empresa para ter o salário certo. Tudo isso. Mas aí ele tinha o maior ciúmes do mundo. Saía comigo, não podia nem olhar do lado. O que você está vendo? O que você está olhando? Vô ciumento. Insegurança, né, Aline? Insegurança. Que era muito da bonita, ainda é, né? Aí eu falava assim, meu Deus. E a minha avó falava, filha, o Admir é muito ciumento, ele vai judiar de vocês casam. É agora que ele é muito inseguro. Depois de casar, ele sabe que já está casado, né? Acaba isso daí. Impressão minha, porque ele casou e continuou assim. Era uma tristeza, um ciúmes doentio. Eu comecei nas vendas quando as crianças, quando eu mudei, eu fui trabalhar com vendas depois que eu tive meus filhos. Eu fiquei todo esse tempo, até os 18, aos 21, eu fiquei nas costas do meu tio. Só que, claro, ajudando eu fui indenizada, né, do Jafé, apesar que eles faliram, mas eles entraram num acordo. A gente tinha direito a X, eles faziam uma oferta de 50%. E eu aceitei. Meu tio falou, não aceita, porque se deixa ela ir para a justiça, vai muitos anos sem você receber. Aí eu aceitei. O que eu fiz? Dei um pouquinho desse dinheiro para a tia Julieta e comprei um pouco de enxoval, as coisas mais pesadas. Comprei uma coxa, comprei um cobertor, comprei umas coisinhas. Lá tinha uma loja no Ipiranga que vendia, assim, sabe, cama, mesa e banho. E aí, eu já era para ter começado, né? Ali solteira, já começaram a vender alguma coisa, mas não sabia, não conhecia ninguém que vendia as coisas. Quando eu mudei para minha casa, que a gente morava de aluguel, eu morei na Ana 5 anos na Ana. Foi na Ana que nasceram meus 3 filhos. Quando eu mudei dali, eu mudei para uma casa na Vila Luzita, fora de mão, longe do mercado. Ainda bem que eu fiz amizade com uma vizinha que morava pertinho, uma vizinha que morava do meu lado, e ela se encantou com as crianças, e ela tinha 3 também. Ela tinha 2 meninos e uma menina, só que era ao contrário de mim, mas eles eram grandes. Então, eles pegavam a Nízia e a Julinha no colo, aquelas meninas grandes, eles pegavam no colo para brincar, sabe? E a Raquel ficava com o Silvio. A Raquel era apaixonada pelo Silvinho, porque ele era muito bonitinho quando era pequeno, né? E aí a dona Palmira, eu falava, dona Palmira, eu preciso disso, eu tenho que ir lá embaixo no mercado. E a rua tudo de terra. Se tivesse chovendo, tivesse poeira, tinha que ir. Na Vila Luzita. Nesse intervalo, a Pirelli mandou ele embora. Só que o vô era muito inteligente. Eles mandaram embora e todos que eles deram demissão na época, depois eles pegavam de volta esses funcionários, só para indenizar e depois... Mas o vô muito orgulhoso, quando chamaram ele de volta, ele não quis ir.
Ele quis partir para a Firestone, porque era uma concorrente da Pirelli, né? Que fazia pneu também. Pensando que ia se dar bem, mas não se deu. Aí ele rodou, ele foi na Willys, ele foi na Mercedes, ele foi na Volkswagen, todas essas fábricas. Não queria ele porque a profissão dele era outra, né, Aline? Era alinhamento e colocar pneu. Ele na Pirelli, ele ainda ganhava um pouco melhor porque ele trocava pneu de carro de corrida e precisava ser muito rápido para trocar Fórmula 1. Daí a paixão dele de Fórmula 1, de né? Fórmula 1. A paixão Sim. dele era esse, que ele trabalhou muitos anos as corridas, a Pirelli patrocinava e ele ia, ele tinha cada macacão lindo, assim, com o zíper do lado, sabe? Que ele trabalhava lá na corrida. E aí, eu cheguei, quando ele foi mandado embora da Pirelli, ele falou assim, Glória, eu quero um carro. Falei, não, você vai comprar um carro é outra família para gastar. Eu falei, e como é para a gente continuar pagando aluguel, o sacrifício que a gente faz? Não, primeiro uma casa. Pode ser um barraquinho. Eu quero uma casa. Esse dinheiro aqui você vai comprar uma casa. E amanhã nós já vamos sair procurar. Aí ele viu uma lá na Vila Luzita mesmo. Mas a entrada, nós não tínhamos a entrada, era uma casa maior, mais confortável do que eu comprei ali, né? Porque ali era 2 cômodos, um banheiro no quintal, né, Aline? A gente tinha que pisar na terra para sair para ir no banheiro. Aí ele falou, você está certa, mas a gente vai ter que comprar uma casinha, né? Falei, só que você vai ter que maneirar no bar, né? Porque durante a semana ele trabalhava, mas final de semana, bar, minha filha não deixava de ir. Falei, porque a gente vai ter a prestação para pagar, porque todo mundo parcela. Eu vinha contando para o Gabriel no caminho que eu levei 5 anos para pagar a casa, 2 anos de 50 e 3 de 60. Só que não me pergunta a moeda que estava valendo, porque eu nem lembro se era cruzado, Cruzeiro. se era cruzeiro, o que era, que agora é real, né? Aí viemos, ele veio aqui na Aí Vila a casa Gabriel. que você comprou é a... Essa que eu moro. Ah. Mas não era com aquela outra parte de cá, que foi a Tata que fez, né? Você chegou a ir lá quando era só os 3 cômodos, né, Fia? Aí compramos ali, aí eu falei, agora tá bom. Agora ele vai ter que... E tinha um vizinho do lado que me socorria quando a dona da casa... Aí nós combinamos, ela foi para São José do Rio Preto. Nós combinamos que ela vinha a cada 3 meses pegar o dinheiro da o prestação. dinheiro da prestação. Por quê? Porque a passagem era muito cara para vir todo mês pegar a prestação. Então, ela tinha prejuízo com isso. Então, ela combinou de juntar. Mas quem disse que eu tinha as 3 prestações quando ela vinha? E aí, quem me socorria? Um casalzinho de idosos, que eram meus vizinhos. Ela, tadinha, teve uma úlcera varicosa na perna, Aline, que a ferida comeu tudo a perninha dela, sabe? E ela vivia na cama, judiação. A Santa Casa, de tanto fazer curativo, depois eles fizeram uma bota de gesso. Ficava uma temporada com aquela bota, depois ia, a ambulância vinha, pegava ela, levava para o hospital, para Santa Casa, era essa mesma Santa Casa, no mesmo lugar que está em Santo André. E fazia curativo. Mas eles eram pobrezinhos, mas ele tinha a aposentadoriazinha dele, que ele aposentou, porque ele sempre foi da roça, né? Mas ele tinha aposentadoria, era pouquinha, mas ele tinha. E ele era da Cristã no Brasil. Quando eles eram jovens, eles eram evangélicos. E aí, quando eles mudaram ali, eu não sei quantos anos fazia que ele estava morando ali, eles, quando ela ainda estava bem de saúde, eles iam ali na Cristã, ali na Conde Sarzeda.
E ali, essa igreja, ela é muito, os irmãos são muito unidos. Quando eles verem os irmãos passando um apuro, Eles eles levavam caixa de leite, arroz, feijão, tudo para eles. Então, eles se preocupavam só com... Não tinha fogão a gás, era fogão de lenha, né? E ela vivia mais na cama. Ele que cozinhava, ele que fazia tudo. E nisso, ele economizava, né, Aline? O pessoal do interior, com aquela simplicidade, ele economizava. Era ele. Quando eu chegava lá, assim, inesperado, ele já sabia que eu não tinha o dinheiro, o valor das 3 prestações para pagar. E aí ele ajudava. Aí ele falava assim para mim, eu falava, ô, seu Admiro. Eu tinha tanta vergonha, Aline, que a voz quase não saía, sabe? De todo mês, cada 3 meses eu estava lá atrás dele. Nunca ela veio para mim ter as 3 prestações. Eu sempre precisava emprestar. E eu não fiz amizade com a Linda já de imediato, que eu mudei lá. Demorou um pouco, né, Aline? Aí tinha a filha dele, que morava aqui na Vila Pires, que vendia Avon, todas as coisas. E foi através dela que eu falei que eu queria vender também. Ela falou, você gosta de vender? Eu falei, nossa, eu amo minha filha, eu quero vender tudo para me ajudar a pagar minha casa. Eu não posso perder essa casa, porque senão depois não tem mais chance de ter outra. E a primeira que você começou a vender foi a Avon? A primeira que eu comecei a vender foi Avon e Demilos. As 2 juntas? As 2 juntas. Quantos anos, vó, você tem de Avon e Demilos? De Avon eu tenho mais ou menos, eu comecei com... Eu estou com 87. Eu comecei com a Avon com uns 48. 50 anos? 40, tem mais de 50. Mais de 50 anos de Avon e Demilos. E Demilos também. Gente, eu vou contar uma curiosidade. Minha avó, ela é tão maravilhosa em vendas que ela me liga e, assim, todas as minhas lingeries são Demilos por conta da minha avó. Ela nem deixa, eu nem ouso trocar de marca, né, vó? E ela me liga e faz assim... Faz tempo que você não compra calcinha, que eu sei, pode vir aqui comprar, que falta aqui, ó, sempre pra avó mandar o pedido. E ela liga e fala, ó, o Ricardo tá precisando de desodorante, né, o desodorante do pé. E ela vende, assim, às vezes nem eu lembro que tô precisando e ela lembra. Sempre, assim, todas as freguesas. Você tem freguesas de quantos anos, vó? Tem um cliente ali de 40 anos. De 40 anos que compra com a minha avó. Então, assim, guerreira, né? Veio lá do Nordeste, com uma mão na frente e outra atrás, né, vó? Essa do milagre aí da estação, fiquei de cara. E o vô, né, pra fazer da longa curta do vô, falando do vô, ele com 32 anos sofreu um acidente na perna, né, ficou com a perna, o fêmur, né, duro. O joelho, esfacelou o joelho, a rótula. Ele não dobrava, né? Não dobrava a perna. E aí, o que aconteceu? Como ele já tinha o hábito, né, vó, de beber de final de semana, caiu na bebida porque ficou inválido, se aposentou com 32 anos. E minha avó que teve que assumir ali a casa, né? Pra criar os 3 filhos. Meus 3 tios começaram a trabalhar muito cedo, né, vó? Você fazia cocada. Cedo. Quantos anos o tio tinha quando você fazia cocada pra ele vender no farol? Ele tinha uns 8, 9 anos. Você fazia cocada e ele levava pra Quando vender? começou o Centreville era uma mata só. Quando começou a derrubar as árvores ali, que já começaram a pôr aqueles canão grande assim para tubulação da água, e tinha os caminhão, esses caminhão, como é que chama? Que tem a carroceria, que pega essas, como é que chama? Basculante. Sim, basculante. O basculante vinha, aquele montaréu de homem para pegar terra, para trazer as coisas. O seu Oswaldo, marido da dona Rosinha, ele era muito nosso amigo. E ele tinha 2 caminhões. Então, o seu Oswaldo, e era proibido ir lá vender as coisas. Tinha um cara lá que tomava conta dos peão que trabalhava lá.
E não queria que ele vendesse as coisas lá. Mas o seu Oswaldo escondia o Silvinho dentro da cabine do caminhão. E na hora, quando a turma sabia que a cocada estava lá, que a cocada de leite condensado é muito gostosa, né? Quando eu pensava que o Silvinho estava chegando, ele já estava voltando, fazendo batucada Porque na tinha forma. vendido Já tinha vendido tudo. Que Mãe, legal. comprar mais, mãe. E a minha mãe e a Tata começaram a trabalhar com que idade? A Tata com 13 e a sua mãe com 14. Tudo no comércio. Tudo no comércio. A Tata era com o Eduardo, com o filho, Eduardo Andalaft, e a Anísia com o seu João Andalaft também, que era o pai do Eduardo. Então, a Anísia trabalhava aqui em cima, uma loja que tinha perto da Mundial. A Mundial ali era americana, uma loja americana grande, igual a loja agora. E a lojinha do seu João era pegada americana. A Anísia começou ali e a Tata, lá embaixo, no 1º de maio, na Studio Center. É uma galeria que tem diversas lojinhas, uma galeria pequena, não é grande, não. E a Julinha arrumou no Eduardo e ficou lá. Anos e anos, né, vó? Nossa. Muitos anos. Mais de 18, né? Mais de 18 ela trabalhou com o Eduardo. E olha só, que engraçado, você veio, né, lá do Nordeste, aí na família mesmo do vô, porque querendo ou não, o vô é cunhado do seu tio, era cunhado do seu tio. Isso. Que veio para cuidar de você. Eu vinha falando pro Gabriel que a minha tia era tia, comadre, cunhada. Tudo a mesma família. O Gabriel fez assim, vó, me explica como é essa família. Eu falei, filhinho, é uma mistura, porque o Ademir é irmão da tia Julieta. Ela era minha tia, porque era casada com meu tio. Era minha comadre que batizou minha filha. Isso. E era cunhada porque é irmã do vô. Porque eu casei com o irmão dela. É, isso mesmo. Olha a salada mista aqui. E aí, ó, você chega na casa do vô, aí você encontra o seu marido, pai dos seus 3 filhos, e com toda a dificuldade que vocês tiveram, mesmo pegando todo o dinheiro emprestado para pagar a casa, seus 3 filhos têm ensino superior completo. Graças a Deus. Minha mãe é economista, a Tata educação física e o tio administrador com pós-graduação. Os 3 filhos casados. Isso. Com o mesmo cônjuge, Isso. Todos com filhos. Com filhos. 3 bisnetos. Ah, muito, muito gostoso, né? Um é meu, a avó Henrique. é privilegiada, né? De meus 2 filhos, bisnetos que nem moram aqui, moram nos Estados Unidos. Mas deu pra matar saudade mês passado, né? Deu. Ficou 20 dias aqui. É. Então, olha que história, né, vô? Como você pode inspirar tanta gente. Foi difícil? Não foi, mas é o slogan que a gente fala, ó. Mesmo em meio a turbulências, há quem escolha não desistir de voar. Você podia ter desistido quando sua mãe faleceu. Você podia ter desistido... Ou ter separado do vô, sei lá, passado com já, né? E tinha quando as meninas me deram o plano de saúde, que eu tinha 49 anos, não lembro certo, que eu comecei até aí nunca tinha ido de médico, né? Eu comecei a cuidar um pouco, porque eu já comecei a sentir as varizes. A minha médica falava para mim, ela falava, Glória, por que você não separa? Você é tão bonita, você tem todo o direito de ter um novo relacionamento. Eu falava para ela, pelo amor de Deus, Marília, não fala uma coisa dessa. Com a decepção que eu tive com o meu marido, que a gente casa a primeira vez, sonhando com um lar feliz. Falei, eu vou querer tentar a segunda, mas de maneira nenhuma. Não. E o meu marido está vivo, Marília. Você fica falando essas coisas. Ela falava assim, eu separei e já tenho outro namorado, que era um japonês. Ela era casada com um médico de lá do Hospital Brasil também. E eles separaram, né? Ela tinha só um filho. E depois ela namorava um japonês que era cirurgião lá também. E depois ela começou a namorar ele, porque ela era obstetra, né? Muito boa, muito boa, muito boa. Ela não era uma médica, ela era uma amiga. Ela, separa, Glória. Eu falava, não venho com esse papo, Marília. Eu estou muito bem, cuido dele, ele fica ruim, eu levo para o hospital. E cuidou até o fim, né, vó? O vô faleceu
por conta da bebida, né? 62 anos. Muito novo. Eu lembro que eu tinha 11. Novo, Eu tinha 11. É. E ainda assim, você vê, perdeu o vô, né? Ficou sozinha. E mora sozinha aos 87 anos, 100% independente. Ai, faz suas coisas. Faço, filhinha. Ainda vende Demilos. Vende Demilos. Pessoas que compram Demilos. Vou mandar o contato da minha avó, vou deixar no link para vocês comprarem Avon e Demilos. E é o que te mantém muito lúcida, né, vó? Porque é a cabeça... A minha avó, gente, ela faz conta de matemática de cabeça como ninguém. Ela pega tudo de cabeça. Eu falo, vó, tipo, 7 vezes 8. Sabe? Assim, 9 vezes 6. Aquelas tabuadas que ninguém sabe, ela sabe muito de cor. Então, assim... muito inteligente, a mente muito ativa. E isso que acho que ajuda, né? Você permanecer tão lúcida, forte. Graças a Deus. Saudável, né, vó? Fez recente, gente. Faz 2 anos que ela fez uma cirurgia de prótese de quadril. Minha mãe também fez a mesma cirurgia. Pra ter uma qualidade de vida melhor. Vai 2 vezes por semana na fisioterapia. Fazia, né, a hidro, que você fez muitos anos de hidroginástica. Eu fiz 3 anos. Olha. Antes de operar, né? Porque eu estava bem. Depois que eu comecei a sentir a dor no quadril, aí eu fui no ortopedista e vi que era desgaste e era cirúrgico. Aí ainda fiquei empurrando com a barriga, uma porção de tempo tomando remédio, fazendo fisioterapia, mas depois não deu, tinha que operar. E graças a Deus, e recuperou super bem, né, vó? Foi uma cirurgia de grande porte. E tá aí, gente, minha avó, nosso tempo aqui tá finalizando, mas daria pra eu fazer um quadro com a minha avó, uma vez por semana, pra falar de vários assuntos. É muito conteúdo, é uma história de vida, assim, que me inspira, que são as minhas raízes, né? Então, nesse primeiro episódio, eu quis muito que ela viesse aqui falar um pouquinho, né, da vida dela, porque tem muita história ainda pra contar, né? A gente deu uma resumida máxima no que deu, né, com os pontos, né, que ela considera mais importante. E é assim, gente, não desistam, né? Cuidem da família, trabalhem, que o resultado vem, né? Tudo que você fez, né, vó, foi pelos filhos, e olha aí o resultado dos filhos, né? 3 filhos muito bem, os filhos, né, bem-sucedidos. Então, assim, tudo fruto do seu trabalho. E é a matriarca que cozinha, que, né... Adoro cozinhar. Adora receber pra fazer comida que meus netos, meus filhos gostam. Ontem fez bolinho de queijo pra mim, mas croquete de carne, macarrão de gravatinha, tudo isso de coisa de vó, de nona mesmo. Então, vó, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Obrigada, meu amor. Por essa estreia. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Obrigada por ter compartilhado um pouquinho, né? Nosso tempo é curto, mas fiquei muito feliz de você compartilhar, né, sua história. Eu sou sua fã número 1 de carteirinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados aí para os próximos episódios do Pode Me Inspirar, que vão ter convidados excelentes. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que é o início de um projeto lindo que está por vir. Um super beijo. Tchau, tchau.